Sou a professora Cibele, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre processos criativos. Todo artista, quando ele vai produzir alguma coisa, ele vai por essa linha, por onde eu vou começar, né? Então ele pode começar através de uma observação, uma imagem, um acontecimento ou uma palavra. Então ele vai buscar um caminho para começar a fazer o trabalho. Ele pode ser visual, sonoro ou performático. Então olha só o que eu trouxe para vocês hoje. Aqui é o quarto de Beethoven, né? Que inspirou o artista a fazer esse trabalho. Tem aqui Vista de Ares de Van Gogh, uma pintura, e o Lago dos Cisnes, que é uma arte mais performática. Ah, professora, mas eu não sei por onde eu vou começar, eu não tenho ideia, eu escuto muito isso dos meus alunos. Ah, eu não tenho ideia, tô sem ideia. Mas sem ideia não, vamos pensar. Então, olha só, mesmo quando a gente erra, a gente está aprendendo, né? Olha só o que aconteceu com Jackson Pollock, né? Ele foi um grande artista, sou fãzaça dele. Ele não tinha o sucesso no começo da carreira dele. E ele pintava muito, e ele ficava muito bravo com ele mesmo, porque ele não conseguia ser o grande artista que ele queria ser. Então, teve um certo momento da vida dele que ele se afasta da cidade e ele fica meio que isolado, ele e a esposa. E ele tinha um barracão, né, onde ele pintava, ele guardava os materiais e ele decidiu ir pintar naquele dia. Por um acaso, ele deixa cair tinta, alguns respingos de tinta no chão. Ele para e olha e começa a fazer mais respingos pelo chão. Aí ele não fala nada e começa a fazer esse tipo de trabalho. Ele ficou muito famoso, ele ganhou muito dinheiro por conta de um acidente, né? Foi sem querer que ele encontrou essa forma de pintar. Mas isso não acontece sempre, né? A gente tem que mesmo pôr a cabeça para pensar. Mas, professora, eu não sei o que eu faço. Às vezes uma música, ela vai fazer com que você fique inspirado. Olha só, quem assistiu o meu vídeo anterior, eu fiz um desenho que eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer, né? Todo mundo falando de coronavírus e o que eu vou fazer? Aí eu assistindo uma reportagem, eu tive a ideia de fazer o meu trabalho. Então isso é bem bacana e eu gostaria que vocês também tentassem ter esse olhar, né? O processar essa criação, de que forma eu vou fazer isso. Pode ser através de uma música, pode ser através de uma imagem ou uma expressão corporal. Eu gostaria que vocês tentassem fazer também. Eu fiz aqui uma folha. Você já fez um desenho, uma folha preta com borracha? Olha, acho que não, né? Eu fiz aqui uma melancia, não sei se dá pra ver muito bem. Olha lá, eu risquei sobre a folha preta com uma borracha e fiz uma melancia. Ah, professora, mas eu não tenho folha preta em casa. Tudo bem, não tem problema, então vamos pintar uma. Eu fiz aqui, ó, eu pintei a minha folhinha com um lápis preto. Nem tá tão forte assim, né? A minha pintura, não fiz muito forte. O que eu fiz? Eu peguei a borrachinha e fiz aqui a minha navinha com borracha. Depois eu passei o lápis branco e fiz também algumas estrelinhas, ó, com borracha. E depois eu passei o giz de cera. Aqui eu passei giz, desculpa, tá? Foi giz de cera branco. Depois aqui eu passei o giz de cera também. Aí aqui eu passei a borracha e passei o giz
amarelinho. E fiz um certo contorno, né, não muito na linha, com aquela caneta branquinho que a gente apaga. Então, a ideia aqui é você usar materiais que você não está acostumado para fazer um do seu desenho, que é, no caso, a borracha. A borracha a gente acaba, tem o hábito, né, de somente apagar as linhas quando a gente erra. E aqui a gente vai estar usando a borracha para desenhar, olha só. Nesse outro, eu pintei com giz preto a minha folha e fiz o meu desenho com a tinta branquinho, aquela que vem com pincel. Eu fiz a minha tinta, eu pintei o meu desenho com a minha tinta branquinho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Treine em casa. Beijos! Olá, sou a professora Cibele, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre processos criativos. Todo artista, quando ele vai produzir alguma coisa, ele vai por essa linha, por onde eu vou começar, né? Então ele pode começar através de uma observação, uma imagem, um acontecimento ou uma palavra. Então ele vai buscar um caminho para começar a fazer o trabalho. Ele pode ser visual, sonoro ou performático. Então, olha só o que eu trouxe para vocês hoje. Aqui é o quarto de Beethoven, né? Que inspirou o artista a fazer esse trabalho. Tem aqui Vista de Ares de Van Gogh, uma pintura, e o Lago dos Cisnes, que é uma arte mais performática. Ah, professora, mas eu não sei por onde eu vou começar, eu não tenho ideia. Eu escuto muito isso dos meus alunos. Ah, eu não tenho ideia, tô sem ideia. Mas sem ideia não, vamos pensar, vamos pensar. Então, olha só, mesmo quando a gente erra, a gente está aprendendo, né? Olha só o que aconteceu com Jackson Pollock, né? Ele foi um grande artista, sou fãzaça dele. Ele não tinha o sucesso no começo da carreira dele. E ele pintava muito e ele ficava muito bravo com ele mesmo, porque ele não conseguia ser o grande artista que ele queria ser. Então, teve um certo momento da vida dele que ele se afasta da cidade e ele fica meio que isolado, ele e a esposa. E ele tinha um barracão, né, onde ele pintava, ele guardava os materiais e ele decidiu ir pintar naquele dia. Por um acaso, ele deixa cair tinta, ou alguns respingos de tinta no chão. Ele para e olha e começa a fazer mais respingos pelo chão. Aí ele não fala nada e começa a fazer esse tipo de trabalho. Ele ficou muito famoso, ele ganhou muito dinheiro por conta de um acidente, né? Foi sem querer que ele encontrou essa forma de pintar. Mas isso não acontece sempre, né? A gente tem que mesmo pôr a cabeça para pensar. Mas, professora, eu não sei o que eu faço. Às vezes uma música, ela vai fazer com que você fique inspirado. Olha só, quem assistiu o meu vídeo anterior, eu fiz um desenho que eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer, né? Todo mundo falando de coronavírus e o que eu vou fazer? Aí, eu assistindo uma reportagem, eu tive a ideia de fazer o meu trabalho. Então, isso é bem bacana e eu gostaria que vocês também tentassem ter esse olhar, né? O processar essa criação, de que forma eu vou fazer isso. Pode ser através de uma música, pode ser através de uma imagem ou uma expressão corporal.
eu gostaria que vocês tentassem fazer também. Eu fiz aqui uma folha. Você já fez um desenho, uma folha preta com borracha? Olha, acho que não, né? Eu fiz aqui uma melancia, não sei se dá pra ver muito bem. Olha lá, eu risquei sobre a folha preta com uma borracha e fiz uma melancia. Ah, professora, mas eu não tenho folha preta em casa. Tudo bem, não tem problema. Então vamos pintar uma. Eu fiz aqui, ó, eu pintei a minha folhinha com um lápis preto. Nem tá tão forte assim, né? A minha pintura, não fiz muito forte. O que que eu fiz? Eu peguei a borrachinha e fiz aqui a minha navinha com borracha. Depois eu passei o lápis branco e fiz também algumas estrelinhas, ó, com borracha. E depois eu passei o giz de cera. Aqui eu passei giz, desculpa, tá? Foi giz de cera branco. E depois aqui eu passei o giz de cera também. Aí aqui eu passei a borracha e passei o giz amarelinho. E fiz um certo contorno, né? Não muito na linha, com aquela caneta branquinho que a gente apaga. Então, a ideia aqui é você usar materiais que você não está acostumado para fazer um do seu desenho, que é, no caso, a borracha. A borracha a gente acaba, tem o hábito, né, de somente apagar as linhas quando a gente erra. E aqui a gente vai estar usando a borracha para desenhar, olha só. Nesse outro, eu pintei com giz preto a minha folha e fiz o meu desenho com a tinta branquinho, aquela que vem com pincel. Eu fiz a minha tinta, eu pintei o meu desenho com a minha tinta branquinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Treine em casa. Beijos!